Hoje tem Galo e Gavião e você acompanha tudo sobre esse jogaço pela Copa do Brasil aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal que acompanha Esporte Manaus TV, aqui quem fala é Lucas Queiroz. Seja muito bem-vindo a esse nosso canal, já deixe seu like, se inscreva aí para você ficar por dentro de tudo que acontece no esporte amazonense. Eu sou Lucas Queiroz e vou estar conduzindo aqui com vocês as informações do pré-jogo entre Atlético Mineiro e Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil de 2025. A bola rola nesta quarta-feira, dia 5 de março, quarta-feira de cinzas aí pós-carnaval. A bola rola a partir das 6h30 da noite aqui no horário de Manaus, 7h30 da noite no horário de Brasília. É jogo único, eliminatório. Isso significa que em caso de empate teremos pênaltis. E galera, esse jogo vale muito. Não só uma vaga na terceira fase, mas também um Pix valioso, uma premiação de R$2.300.000 para quem se classificar para a próxima fase da competição nacional. Antes de passar para as informações das equipes, um recadinho rápido. Esse vídeo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet também da Copa do Brasil. As odds estão aí na tela para você deixar a sua profetizada. E rapaz, lá na Bet Nacional o negócio não tá muito legal pro Manaus não. Mas se você, torcedor esmeraldino, tá confiante em uma zebra, quem sabe lá no Mineirão, você pode deixar aquela fezinha porque a odd tá muito boa pro Manaus. Mas claro, tem várias outras possibilidades, o mercado lá da Bet Nacional é extenso, e você pode aproveitar usando o nosso link, que está tanto aqui no cantinho da sua tela, quanto aí na nossa descrição. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Apesar de ser a primeira vez que se enfrentam Atlético Mineiro e Manaus, essa não é a primeira vez que o time mineiro entra no caminho de um time amazonense na Copa do Brasil. Em 2012, lá 13 anos atrás, o Peñarol, que havia eliminado o Santa Cruz na primeira fase, num jogaço lá na Arruda, o jogo foi realizado em Manaus, no estádio do SESI, quando a Arena da Amazônia estava em construção para a Copa do Mundo. E relembrando, aquele jogo que não foi muito legal para o Peñarol, era jogo único àquela altura, tinha aquela regra, de que o time visitante poderia eliminar o jogo de volta vencendo por 2-0, o Atlético Mineiro fez mais do que isso, venceu por 5-0 com direito a gol de bicicleta do André Balada, aquele mesmo. E uma coincidência, naquele ano, o Atlético Mineiro também era comandado pelo mesmo treinador que dirige o time hoje, que é o técnico Cuca. O time também tinha alguns outros jogadores, como o próprio Bernard, que também jogou Copa do Mundo, hoje voltou para o time do Atlético também. Então, aquela oportunidade, o Atlético venceu o Peñarol por 5-0 e eliminou o jogo da volta. Uma lembrança não muito boa para os times amazonenses. Vamos então para as informações das equipes. O Manaus chega aí para um dos grandes desafios da sua história recente, enfrentar mais um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Manaus já enfrentou outras equipes da elite, como foi o Coritiba lá em 2020, avançou naquela oportunidade, enfrentou o São Paulo em 2022, acabou eliminado jogando no Morumbi. E agora tem de novo um time de Série A pela frente, o Atlético Mineiro, que é o atual vice-campeão da América e também da Copa do Brasil. Então um desafio gigantesco, ainda mais levando em consideração que o jogo vai ser na casa do Galo Mineiro. Vamos falar do Manaus, que vinha no momento de muita crescente, mas tomou uma pancada que deixou o torcedor um pouquinho aí em dúvida. O Manaus vinha de duas classificações diretas aí nos pênaltis. Primeiro, na Copa do Brasil, eliminou o Independência, o jogo no tempo normal foi empatado em 1-1 e nos pênaltis brilharam o goleiro Gustavo e o atacante Lelo para poder colocar o Manaus na segunda fase da competição. Dias depois, veio aí a semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense, onde novamente o Manaus teve uma disputa de pênaltis pela frente e levou a melhor, dessa vez sobre o Parintins, 2-2 no tempo normal, 6-5 nos pênaltis. O Manaus então avançou para a grande final do primeiro turno, que inclusive vai ser disputada no próximo domingo, dia 9 de março, diante do Amazonas. Então o Manaus vive uma maratona de jogos decisivos aí, e tudo isso com o técnico Júlio César com o elenco curto em mãos, tendo que fazer ali vários jogadores irem até o seu limite nesse momento da temporada. E no meio da semana passada, o golpe duro que a equipe sofreu foi uma goleada pelas quartas de final aí da Copa Verde. O Manaus tinha empatado em 0-0 com o Paysandu lá na Curuzu, trouxe até um bom resultado para jogar na Arena da Amazônia, mas acabou sendo goleado por 4-1 e se despediu aí da competição regional. Então o Manaus vem de uma goleada, então precisa rapidamente virar a chave já para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O torcedor está um pouquinho desconfiado, mas claro, não vai deixar de apoiar o time nesse momento que é decisivo aí na temporada. Eu falava aí do elenco curto que o técnico Júlio César tem em mãos. Os meias Bombado e Júnior Palmares devem seguir de fora, por conta
de lesões musculares, eles que estão se recuperando, ficaram de fora das últimas partidas e não devem estar à disposição para esse jogo lá em Minas Gerais. A tendência é que o volante Bosco e o meia Gabriel Masson sigam como titulares aí na equipe do Júlio César. Outra opção é também colocar mais um volante ali para encorpar mais o meio de campo, pensando em jogar fechadinho, explorando os contra-ataques. Claro, o Manaus conta também com o atacante Lelo, né, que foi um dos grandes nomes aí da classificação na primeira fase da Copa do Brasil. Ele tinha deixado o jogo contra o Paysandu com dores, até preocupou um pouco, mas ele viajou normalmente com a equipe, treinou nesses 2 períodos aí que a equipe teve em Minas Gerais, né, e vai estar à disposição do técnico Júlio César Nunes. O Manaus com ataque veloz, né, com Vitinho pelo lado direito, Renanzinho pelo lado esquerdo e o Lelo como o centroavante, muito provavelmente. O Manaus chegou até Belo Horizonte na última segunda-feira, né, fez 2 treinamentos, o primeiro no CT do Cruzeiro e o último, né, na última terça-feira lá no CT do América, e finalizou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro. O técnico Júlio César Nunes falou um pouquinho aí sobre essa expectativa para esse grande jogo aí, um dos principais dos últimos anos aí do Manaus. Estamos confiantes, trabalhando forte, já viramos a chave, agora o foco total na Copa do Brasil. A gente sabe que é um jogo único, a gente precisa estar muito preparado, todos os aspectos. A gente vai procurar trabalhar a parte tática, a estratégia para a partida, dentro daquilo que a gente imagina de estratégia. Entre os desfalques e retornos que eu falei para vocês ainda há pouco, o Manaus deve ir a campo com essa equipe que você já está vendo aí na sua tela. Gustavo no gol, Caio Willan na lateral direita, a zaga formada por Eric Henrique, Jefferson e Emiliano. E lá na frente, no meio campo, a gente tem o Zé Augusto, o Bosco e o Gabriel Masson. E no comando de ataque, Renanzinho por um lado, Vitinho do outro e o Lelo fechando ali como centroavante. Esse deve ser o time escalado pelo professor Júlio César Nunes no Mineirão. Então é isso, galera. Agradeço a você que chegou até aqui nesse vídeo, mas fica aí que quem vai chegar agora é meu parceiro Matheus Pereira para trazer as informações do Atlético Mineiro e outras mais aí sobre esse jogaço pela Copa do Brasil. A bola tá contigo, Matheus. Tamo junto. Fala aí, Lucas, fala aí, galera que acompanha o primeiro pré-jogo da temporada de 2025 aqui no nosso canal do YouTube, aqui na Esporte Manaus TV. Vamos nessa para falar de Atlético Mineiro e Manaus. Eu chego nesse vídeo para falar justamente sobre o adversário do Gavião do Norte. O Atlético Mineiro chega a essa segunda fase da Copa do Brasil como o atual vice-campeão da competição. Até por isso, por ter ficado nesse quase na temporada passada, o Galo começou desde a primeira fase da Copa do Brasil 2025, oportunidade em que venceu o Tocantinópolis por 2-0 fora de casa e se credenciou para enfrentar o Gavião do Norte nesta quarta-feira. E o Galo chega para esse confronto invicto. São 7 vitórias e 4 empates ao longo dessa temporada e classificado para a grande final do Campeonato Mineiro, onde vai encarar o América Mineiro. Agora vamos falar sobre o time do Galo para esse duelo. A principal dúvida do técnico Cuca é em relação à estrela do time, o atacante Hulk, que tem um problema na coxa direita e ainda é dúvida para esse duelo. Além do seu principal atacante, Cuca também vai ter alguns problemas nesse setor ofensivo. Cadu e Caio Maia com problemas no joelho direito, Júnior Santos com uma lesão na panturrilha direita e Palácios com um problema na coxa esquerda devem ficar de fora desse jogo contra o Manaus. Com essas dúvidas e esses prováveis desfalques, Cuca deve levar a campo o mesmo time que venceu o Tocantinópolis na primeira fase da Copa do Brasil. O provável 11 inicial do Galo tem os seguintes nomes: Everson no gol, na defesa Natanael, Lianco, Alonso e Arana. No meio campo, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa. Mais à frente, Rony, Coelho e Daverson. Esse é o provável time do Atlético Mineiro para esse jogo contra o Manaus nesta quarta-feira no Mineirão. Já falamos sobre Manaus, já falamos sobre Galo, agora vamos falar sobre a arbitragem desse duelo que você já confere aí na sua tela. A partida será comandada pelo árbitro Ramon Abate Abel, do quadro da FIFA de Santa Catarina. E como você vê aí na relação de arbitragem, nessa fase ainda não temos VAR. O árbitro de vídeo só aparece a partir da terceira fase da Copa do Brasil. Já chegando na reta final do nosso vídeo, vamos falar sobre a transmissão dessa partida entre Atlético Mineiro e Manaus, que será exclusiva do streaming na Amazon Prime. Você confere essa partida ao vivo e com imagens.
É isso, pessoal, esse foi o primeiro pré-jogo da temporada de 2025 para falar de Copa do Brasil, para falar de jogo grande. E claro, você segue acompanhando o nosso trabalho aqui no nosso canal do YouTube e em todas as redes sociais e também no portal esportemanaus.com.br, como você está vendo passando aqui na sua tela. Não deixem de conferir nossos outros conteúdos, tem a classificação do Manaus aqui no nosso canal do YouTube na primeira fase, tem muita coisa legal aqui, muitos melhores momentos, muitos conteúdos legais você confere aqui na Esporte Manaus TV, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.